Transformações em tempos de mudanças. Toda situação que acontece com a gente que nós não temos controle, seja ela desemprego, divórcio, quarentena em função do Covid ou qualquer coisa que a gente não tem controle, nossa mente vai navegar por 4 estágios. Esses estágios são o estágio do conforto, da negação, da confusão e da renovação. Essa tese foi elaborada por um psicólogo chamado Clarence Jensen e também reforçada pela Elizabeth Kübler-Ross. E se baseia assim, em como a nossa mente funciona. Nós não temos como controlar a situação, né? Nós não temos como controlar um problema, mas nós temos como controlar como a gente reage em relação a esse problema. Então, a ideia aqui é apresentar para você uma ferramenta que você pode utilizar todas as vezes que você se encontrar numa situação como essa. Então, voltando, quando a gente recebe uma notícia na qual a gente não tem controle, vale a pena a gente mencionar que as pessoas não resistem mudanças, viu, gente? As pessoas, na verdade, resistem a serem mudadas. Então, quando a pessoa recebe uma notícia, um fato, que ela está sendo mudada, o primeiro estágio que a mente vai é o estágio da negação. Nesse estágio, você vai encontrar 3 emoções que vão fazer com que a gente fique muito preso nele. Primeiro, o apego. O apego, assim, a gente não resistindo ao que está mudando, resistindo a um processo novo, resistindo a uma mudança da forma de trabalhar, resistindo a uma separação. Resistência. Esse apego vai funcionar como um verdadeiro freio de mão. A segunda emoção, que vai também nos atrapalhar muito, é o medo. Medo que está muito próximo do outro. Medo em relação ao futuro, o que vai acontecer, como é que eu vou viver, como é que eu vou fazer. E a gente não tem respostas para isso, porque é novo, né? Esse medo bloqueia a nossa visão e a nossa perspectiva de ver algo positivo no futuro. Terceira emoção é a comparação. Ficar se comparando com o que tinha antes, ficar comparando com a vida de um vizinho, de um colega, de um parente, isso não vai ajudar. A melhor comparação que a gente pode fazer somos nós com nós mesmos. Aí sim funciona. Mas o resto, na maioria das vezes, são comparações que só vão colocar a gente para baixo. Então, eu entendendo isso, fica mais fácil eu ir para o terceiro estágio. O terceiro estágio é o da confusão. A palavra parece que não é boa, mas é muito melhor que o estágio anterior. Na confusão, eu preciso fazer perguntas para mim. E eu coloco perguntas como sendo o protagonista da situação. Perguntas do tipo: o que eu posso fazer para sair mais rápido dessa situação? A quem eu posso solicitar uma ajuda? Quem que poderia realmente servir para mim como um guia, como referência? Quem que pode estar me atrapalhando? Essas perguntas são mais saudáveis e me colocam como sendo eu realmente sendo o dono da situação. Eu fico mais preparado para ir para o estágio da renovação, que é uma escadinha que eu vou subir. Mas tem um detalhe: nessa escada, nessa trajetória, nem sempre eu vou fazer com outras pessoas. Talvez eu tenha que fazer sozinho. E quando eu falo sozinho, eu digo o seguinte: a gente pede muita referência, né, para os amigos, para os parentes. A gente gosta muito de uma opinião de um do outro, mas nem todo mundo, em alguns momentos, pode nos ajudar. Às vezes a gente tem amigo, parente, cônjuge, colega de trabalho que é pessimista com a vida. Por algum motivo, o cara está desanimado, o cara está com uma nuvem cinza na cabeça. Essas pessoas, a gente precisa tomar cuidado que elas vão nos colocar para baixo. Não estou falando que é para a gente se separar delas, eu estou falando para a gente fechar o ouvido para elas. Só isso. Não precisamos nem dizer isso para elas. Mas a gente tem que, às vezes, bloquear o nosso ouvido para pessoas pessimistas. Elas não fazem por mal, mas elas vão colocar a gente presa numa situação anterior. Então, quando eu tenho essa clareza, onde eu sou realmente o dono da minha vida, eu sou o protagonista, quando eu também tenho a clareza de que eu tenho que deixar de ouvir algumas pessoas, a minha visão em relação ao futuro começa a se ampliar. Eu começo a perceber oportunidades,
perspectivas que eu não tinha visto antes. E com isso eu consigo nutrir a minha mente, me retroalimentar de energia positiva e de realmente fazer algo diferente que eu até então não havia feito. A gente já sabe que só depois da tempestade mesmo que vem o sol. A gente já sabe que para melhorar às vezes piora, e por isso que a gente tem que manter a nossa visão positiva no futuro. Se você quiser saber mais sobre esse processo de modelo mental, ou até mesmo entender melhor a essência que tem por trás de ser dono da nossa vida, de ser protagonista, que é a virtude moral Accountability, dá uma olhada no nosso site. Lá você vai encontrar um pouco mais de informações e também vai encontrar outras referências de vídeos no nosso canal do YouTube. Até a próxima!